que optometria? Bom, se a gente for separar os radicais, o opto significa visão, metria, medida. Então, de uma maneira simplista, seria a medida da visão, que seria a questão da medição dos graus dos óculos. E Goiás é destaque nesse setor? Sim, inclusive nos primeiros profissionais que tiveram no Brasil, eles emanaram aqui do nosso estado. E agora a gente está numa nova luta para poder colocar a optometria de uma forma direta no SUS, porque indiretamente nós já estamos no SUS. Certo. Então hoje em dia você, um profissional de optometria, ele monta o seu consultório e ele vende o seu produto, vende os seus exames para o SUS. O SUS compra o serviço dele. E agora a gente está numa nova demanda que a gente está colocando o optometrista para trabalhar diretamente dentro do SUS, dentro dos postos de saúde. Quem é o principal beneficiado? O principal beneficiado hoje, no caso, seria exatamente a população, porque hoje a demanda está muito grande na parte da saúde visual. E nesse caso, o que acontece? Várias pessoas, elas ficam na fila do SUS, e segundo as pesquisas, em média de 3 a 4 anos, e muitas dessas pessoas, elas não são diagnosticadas corretamente para diferenciar o que seria um problema de uso de óculos e o que seria um problema de doença do olho. Então, muitas pessoas têm diversos tipos de patologias, como glaucoma, catarata. Um glaucoma, por exemplo, ele pode desenvolver uma patologia muito severa que ela pode ser irreversível. E tem várias pessoas, 80% em média das pessoas que estão na fila é por falta de um óculos. Então, aquelas pessoas ficam engrossando a fila e aquela pessoa que estava com glaucoma, nesse período de 4 anos, ele desenvolveu a patologia e aí o que vai acontecer com ela? Não vai ser mais reversível. A optometria, ela entra exatamente nessa parte, por quê? Porque nós vamos conseguir fazer os exames de vista, separar o que for patologia e encaminhá-los ao profissional, seja o oftalmologista, seja o neurologista ou mesmo um cardiologista, ou da especialidade que for, e aí a gente vai desafogar essa fila. Olha que notícia boa que você está passando para a gente, você telespectador. A gente se depara com até crianças ou idosos que necessitam do óculos, uma situação delicadíssima, e às vezes as pessoas não têm condições de realizar o exame, e muito menos tratar esse problema. Agora, em relação ao SUS, com certeza uma notícia agradabilíssima, que chega numa boa hora, né, presidente? Com certeza, porque você tocou num ponto muito interessante, que é a questão das crianças. Nós temos uma fase, que é uma fase chamada fase de estabelecimento, onde do 0 até os 2 anos de idade, as crianças, elas precisam de ter o máximo de estímulo visual. Então, nessa fase, se por um acaso tiver algum tipo de anomalia, seja ela patológica, seja ela de desvio ou qualquer que seja, você tem que solucionar esse problema, porque tem a primeira parte do estabelecimento e o final do amadurecimento, que acontece entre 7 e 8 anos. Se ao final de todo esse período a criança não tiver o estímulo adequado, o cérebro, juntamente com o olho, ele não vai aprender a enxergar. Então vai se tornar um outro problema irreversível. Então esses atendimentos primários são fundamentais. Muitas vezes as pessoas acham, muito novinha, não dá para fazer. Não, pelo contrário, tem que fazer o primeiro exame de vista quando nasce. Faz o teste do olhinho, depois fazendo um acompanhamento regular, porque se uma alteração dessa for detectada o mais cedo, você recupera a visão sem prejuízo nenhum.